Meus queridos, vamos aí para mais um bloco dessa aula 11, onde a gente vai tratar agora de Thomas Malthus, né? Malthus que vai ser um cara que eu gosto de fazer uma comparação até com um vilão da Marvel muito famoso, né? Pra quem já assistiu essa aula sabe o que eu estou falando. O Malthus, eu vou ser bem prático com o Malthus. O Malthus, ele faz uma obra chamada Ensaio sobre o Princípio da População. E nessa obra, o Malthus ele vai analisar o seguinte: ele vai conceber a teoria malthusiana. A teoria malthusiana é uma teoria muito dura, mas é uma teoria muito inteligente. Que é o quê? Ele entende o seguinte: que a população ela cresce em progressão geométrica, enquanto que o alimento cresce em progressão aritmética, de maneira mais lenta. Então, enquanto a população está subindo de maneira exponencial, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, vou fazendo uma progressão, a produção alimentícia ela cresce de maneira aritmética. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí o Malthus ele concorda com o seguinte princípio: não vai ter comida, não vai ter recurso suficiente para toda a população. Claro que no futuro ele vai ser questionado quanto a isso quando, por exemplo, Karl Marx falar da tecnologia no campo. E aí o Karl Marx vai falar: olha, a gente consegue refutar o Malthus quando a gente analisa a perspectiva da modernização do campo e da ampliação da produção. Então, a tecnologia que adentra o campo para poder aumentar a produção. Realmente, você consegue ter um desenvolvimento agrícola, uma maquinofatura no campo, uma modernização. A gente está vivendo mais modernizações no campo nos dias atuais, alimentos resistentes, ampliação da produção, hormônio em animais, e aí você consegue realmente produzir mais com menos. Mas assim, o Malthus ele analisa aquele contexto e ele analisa uma coisa que o capitalismo aceita até hoje, que é a ideia de que vai ter gente miserável, vai ter gente passando fome, vai ter gente morrendo de epidemia, vai ter guerra, e esses momentos, para o Malthus, são positivos, são maus necessários. São positivos numa perspectiva matemática, fria, no sentido de equilibra tempos em tempos a produção versus população. Então, de tempos em tempos, você tem ali eventos catastróficos que auxilia a reduzir a pressão sobre esses recursos limitados. E aí, quando você pensa nessa linha de raciocínio, em que entende que não tem recurso para todo mundo e que a morte de muitos miseráveis é necessária para a sobrevivência de todo o restante, eu sempre lembro dessa imagem, né? Então, eu já uso há alguns anos nas minhas aulas de comparar o Malthus com Thanos. Então, de você perceber um Thanos que é frio, matemático, e fala: olha, não tem recurso no universo suficiente, vou dizimar de maneira aleatória a metade da população do universo. E assim vai ter recurso para todo mundo. Então, o Thanos, ele bebe dessa perspectiva malthusiana quando entende que não vai ter recurso suficiente para poder atender a todos. E aí é necessário ter o desaparecimento, a morte das pessoas. É desumano pensar isso? É desumano pensar isso. E é extremamente matemático e frio ao entender que os recursos não vão ser suficientes para todos. E aí, claro, não dá para fazer como o Thanos, estalar o dedo e as pessoas desaparecerem. E aí, o que aconteceu a partir da teoria malthusiana? Na Inglaterra, com base na teoria malthusiana, eu vou dar alimento e argumento para a aprovação da Poor Law. E a Poor Law, a lei dos pobres, ela vai fortalecer as workhouses, que já eram estabelecimentos que existiam na Inglaterra, de recolhimento de pessoas mendicantes. Com a Poor Law, a lei dos pobres, de 1834, você vai argumentar o recolhimento das populações. Tem até uma imagem que eu sempre lembro dela, vou botar ela aí, a polícia recolhendo os miseráveis nas ruas, recolhendo as pessoas mendicantes, colocando nessas workhouses, e nesses locais as pessoas eram alimentadas, recebiam abrigo e trabalhavam, né? Recebiam uma pequeníssima remuneração quando recebiam. Então você tem ali uma retirada dessas pessoas das ruas, é uma higiene social. Essas pessoas são separadas por gênero. Você vai ter workhouse masculina, workhouse feminina, onde o próprio Malthus falava que não dá para deixar essas pessoas terem vida sexual,
se eles não conseguem nem se manter. Então vai procriar pobreza? Para quê? A miséria não tem que se procriar. Então você tinha os workhouses com essas pessoas recolhidas. É uma situação muito eugênica, muito marcada por uma limpeza social mesmo, no sentido de é pobre, tem que ser recolhido. Então você tem uma Purlock que se baseia no Malthus e que até 1948 você tem registro dessas workhouses funcionando na Inglaterra. Então, de casas, de locais que retiravam essas populações mendicantes, tirava do espaço social para poder, assim, usar delas como trabalho, e aí você entende o exército de reserva fabril nesse sentido. Então, você tem uma política malthusiana sendo aplicada, uma teoria malthusiana sendo tratada na realidade inglesa, nesse quadro, beleza? Então, Malthus, tá aí para vocês, Malthus ou Thanos, para a gente terminar com essa imagem, né? Quando a gente voltar, nós terminamos aí os economistas falando do Stuart Mill, que é um cara que eu vou falar muito brevemente e é citado muito rapidamente em livros e tudo mais. Beleza? É isso. Até a próxima.